No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anuncia registro da primeira vacina do mundo contra a Covid-19, em meio à desconfiança da comunidade científica. Ministério da Justiça e Segurança Pública entrega à Comissão do Congresso material com suposto dossiê de opositores do governo. Ministério da Economia tem mais 2 baixas com as saídas de Salim Matar e Pedro Ebel, e Paulo Guedes fala em debandada. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 12 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A história está repleta de episódios que nós precisamos presenciar para acreditar que eles de fato aconteceram. Eu vou citar 2 deles aqui no nosso espaço editorial de hoje. O primeiro foi esse anúncio do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sobre sua intenção de lotear as praias da cidade e oferecer as áreas para a ocupação das pessoas através de reservas por um aplicativo para celulares, inclusive destinando à iniciativa privada alguns lotes para que seja permitida publicidade de empresas parceiras. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A ideia do chefe do executivo no município é demarcar as areias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, estabelecendo o afastamento social. Além da reserva pelo smartphone, alguns espaços estariam disponíveis para a população por ordem de chegada. A primeira praia a receber o projeto seria de Copacabana. Os quadrantes seriam demarcados por intermédio de uma fita. Mais detalhes a respeito dessa proposta devem ser divulgados nos próximos dias. As perguntas que ficam são as seguintes: será que o prefeito algum dia foi à praia? Ele acredita mesmo que as pessoas vão respeitar esse tipo de demarcação de um local público, cartão postal da cidade? E a prefeitura conseguirá fiscalizar essa medida? Bom, outro absurdo foi esse anúncio do Jair Bolsonaro de que enviará o ex-presidente Michel Temer para liderar uma comitiva de ajuda humanitária ao Líbano, que sofre os efeitos da mega explosão no porto de Beirute. Sobre esse tema, eu gostaria de ler a coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal O Globo, sob o título O Enviado Especial de Bolsonaro. Quando Michel Temer anunciou a intervenção federal na segurança do Rio, em fevereiro de 2018, o então deputado Jair Bolsonaro cutucou, abre aspas, Temer já roubou muita coisa, mas o meu discurso ele não vai roubar, fecha aspas. Quando o ex-presidente foi preso pela primeira vez, em março de 2019, o capitão sorriu. Abre aspas. Cada um tá fazendo por merecer. Fecha aspas. Nas palavras de Bolsonaro, a prisão de Temer era a consequência de um modelo que ele prometia não repetir. Abre aspas. O que levou a isso é aquela velha história de executivo muito afinado com o legislativo, onde a governabilidade vem em troca de cargos. São ministérios, são estatais, são bancos oficiais, fecha aspas, condenou. Um ano depois, o presidente deixou para trás a pregação contra a velha política, loteou a máquina em troca de apoio, barganhou com os suspeitos de sempre e fez a dança do acasalamento com o Centrão. Agora, um dos padrinhos da União será premiado com uma viagem oficial ao Líbano. Bolsonaro convidou Temer a chefiar a comitiva brasileira em Beirute. O ex-presidente deve embarcar amanhã cedo, em um avião da FAB.
Antes da viagem, um constrangimento. Para deixar o país, ele precisou pedir autorização ao juiz Marcelo Bretas, que o mandou 2 vezes para a cadeia. Em 2017, o capitão votou 2 vezes pelo afastamento do antecessor. Pelo fim da corrupção, discursou ao apoiar a segunda denúncia do procurador Rodrigo Janot. Em 2020, ele buscou conselhos de quem chamava de ladrão. Meu enviado especial cortejou, em videoconferência no domingo. Temer é um mestre na arte da sobrevivência política. Delatado e gravado no subsolo do palácio, conseguiu resistir no cargo. Nem a imagem de um assessor correndo com uma mala recheada foi capaz de derrubá-lo. Agora ele dá lições a Bolsonaro, enrolado com cheques para o primeiro filho e a primeira-dama. A viagem ajuda o ex-presidente a lustrar a biografia, mas não resolve seus problemas com a justiça. Absolvido num processo em Brasília, ele ainda é réu em 5 ações por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu gostaria de cumprimentar o jornalista Milton Temer. Milton Temer, bom dia! Bom dia, Anderson. Prazer imenso em estar com você e estar com os ouvintes no Faixa Livre, esse instrumento fundamental de luta democrática. Eu quero dizer que é com alegria que eu volto aqui, porque sinto que vocês hoje desempenham um papel fundamental na luta democrática e na organização das forças progressistas do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro só não, até diria do Brasil. E acho que o papel que você vem desempenhando nessa substituição ao querido Paulo Passarinho, tem sido da melhor qualidade, comprovando que o Faixa Livre continua entregue a alguém que é da luta, é alguém que é competente, é alguém que estará sempre também no bom combate. Um abraço a você nessa abertura de conversa. Muito obrigado, Milton, por novamente conversar conosco aqui no programa. Milton, eu tenho começado as entrevistas dessa semana com os nossos comentaristas de política tratando de um tema que infelizmente se impôs diante do absurdo que é a gestão de Jair Bolsonaro nessa pandemia de Covid-19. O país ultrapassou a marca de 100 mil mortes pela doença.
São tantos os motivos que nos levaram a essa situação, Milton, que eu gostaria que você elencasse alguns deles aqui para os nossos ouvintes. Por que nós chegamos a essa tragédia de saúde com o novo coronavírus? Bom, eu não posso elencar com base em opinião própria, porque não sou especialista no assunto, mas diante do que dizem pessoas pelas quais tenho respeito e tenho como referência, fundamentalmente está na prioridade o desprezo com que o presidente da República, ou seja, esse miliciano ora ocupando o Planalto, tratou a enfermidade na base da gripezinha e o desprezo que teve pelos contaminados. A seguir vem, sem dúvida, como dado permanente, o desprezo oficial pela saúde pública e educação pública, que norteiam nossas políticas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, onde a prioridade, com a famigerada lei de responsabilidade fiscal e agora com o teto de gastos, é a garantia do cumprimento de dívida, de serviços de uma dívida ilegal, não auditada, por conta de atendimento aos desígnios de quem manda neste poder atual, que é o sistema financeiro privado. Outro episódio que muito nos chamou a atenção, Milton, foi a produção pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, de um dossiê com o nome de 579 servidores, em sua maioria da área de segurança pública e que participam do movimento Policiais Antifascismo, que se posicionaram em oposição a todo esse autoritarismo pregado pelo Jair Bolsonaro. Nós até já conversamos essa semana aqui no programa com o delegado Orlando Zacconi, um dos idealizadores do movimento de policiais antifascismo, a respeito desse tema. Primeiro, Milton, surpreendeu a notícia da existência desse documento que nos remete aos piores momentos da repressão no Brasil? Esse dossiê do atual ministro da Justiça, que antes de tudo um militante fiel da causa tosco-fujimorista que marca o governo Bolsonaro, me faz lembrar algo ocorrido durante a ditadura, quando o general Silvio Frota, então principal nome dos chamados tigrões, que geraram essa geração de generais, ora no poder no Planalto, principalmente Heleno, que foi seu ajudante de ordens, com respeito à caça indiscriminada àqueles que são oposição ao regime. Isso é uma operação de terror psicológico que faz com que se anteceda, pelo enfraquecimento da posição das próprias pessoas, a resistência ao posterior que eles pretendam fazer, por meios geralmente ilegais. Eu acho que isso é a marca do autoritarismo já instalado antes mesmo que os tanques ocupem as ruas. Agora, você que viveu os horrores da ditadura militar, Milton, sabe muito bem como funcionam essas máquinas de Estado que promovem perseguições a adversários políticos. Explica aqui pra gente como agem esses serviços ditos de inteligência, como eles atuam para intimidar quem se opõe ao regime estabelecido. A atuação desses regimes, desses instrumentos de repressão, começam pelo ataque psicológico, depois vão para uma escala ascendente que termina, inclusive, no sequestro, no desaparecimento físico das pessoas que se opõem ao regime. Eu tenho muita preocupação. Esse ministro da Justiça, um fundamentalista, que trabalha pela lógica da fé fundamentalista gerada pelas empresas pentecostais, é uma negação ele usa a racionalidade para implementar o que seria o pior de reacionarismo repressivo, de defesa do seu regime, como algo santificado. Santificado não é bem o termo, mas pelo algo divinizado, que deve ser protegido de qualquer maneira. Ele é um fanático do bolsonarismo, como seria um fanático do fascismo mussolinista ou do nazismo hitlerista. E os métodos começam pela ameaça psicológica e terminam, evidentemente, passando pela tortura, no sequestro e na eliminação física dos adversários. Por outro lado, Milton, o Bolsonaro avança em direção àqueles setores que anos atrás formavam a base do lulismo, a população de mais baixa renda e aqueles trabalhadores que vivem na informalidade.
A criação desse programa Renda Brasil para substituir o Bolsa Família é uma demonstração clara de que o interesse do ex-capitão do Exército é apenas eleitoreiro, já que ele não vem acompanhado das reformas de base que o Brasil tanto precisa. Muito pelo contrário, não é, Milton? As seguidas gestões federais, e Bolsonaro não foge a essa regra, fazem assistencialismo por um lado e retiram direitos e garantias sociais por outro para atender aos interesses do capital hegemônico. A operação de Bolsonaro nos traz um ensinamento básico e fundamental. Ele mostra de maneira clara nessa operação que políticas assistenciais, quando não são seguidas ou não são implementadas simultaneamente com reformas estruturais, elas podem tanto ser utilizadas por ditos governos populares de esquerda, como pelo autoritarismo de direita, na medida em que elas não entram na essência daquilo que sustenta o regime do grande capital. Sem a reforma estrutural, a gente entra naquela velha dica de dar o peixe sem ensinar a pescar. Não há nada pior para a política do que você operar por essa lógica. E não por acaso, quando você recorre ao principal documento que eu conheço de análise sobre o governo Lula, que é o livro Os Sentidos do Lulismo, escrito pelo porta-voz do primeiro mandato de Lula, e que continua lulista até hoje, o André Singer, ele define claramente o governo do Lula como um pacto conservador de alta intensidade sustentado por um reformismo fraco. O reformismo fraco é o da política assistencial das Bolsa Família, que o Bolsonaro agora promete reproduzir, ampliando, inclusive, o valor. O que o próprio André Singer, numa entrevista recente, começa a anunciar como uma ameaça real ao lulopragmatismo, dizendo que o Bolsa Família pode assumir outro nome, ou seja, pode virar Bolsa Capitão. Então, sem reformas estruturais, não há política assistencial que se sustente. Se esse não é o roteiro dos sonhos dos neoliberais que desejavam ter alguém ao menos decente no cargo máximo da República para dar conta de suas demandas, é um constrangimento que eles aceitam numa boa, Milton. Por mais que o bolsonarismo seja impróprio para menores, os rentistas e a mídia dominante engolem a seco e fazem vista grossa para o fato de o presidente da República atentar contra a ordem democrática a todo tempo, provar que é uma figura absolutamente inepta a ocupar qualquer cargo público. Não há sequer dignidade desse pessoal, Milton. Eu tenho uma aversão muito grande pelos ditos liberais civilizados, aqueles que tentam nos convencer que há uma diferença entre o liberalismo econômico e o autoritarismo, como se um não tivesse nada a ver com o outro. Eu digo que são apenas etapas distintas de um mesmo processo. O liberalismo econômico, ele tem alguma concessão na área social até o momento em que as classes oprimidas pelo processo do neoliberalismo não se sintam na necessidade de reagir e de se organizar para enfrentar e desconstruir esse neoliberalismo. No momento em que elas se apresentam assim, os liberais ditos civilizados não hesitam em apoiar medidas autoritárias para a repressão da classe trabalhadora. Isso é que está na raiz de todos os golpes militares. 64 foi isso, basicamente, quando as reformas de base se apresentam, e reformas de base não são implantação nem de perto de um regime socialista. Pelo contrário, eram reformas de melhorismo do regime capitalista, então. Reforma urbana, reforma agrária, tudo isso, até uma grande parte do regime de transição socialista para uma sociedade superior, onde não existe a distinção de classes, que é o comunismo, apresenta muitas características do regime burguês. Isso é reconhecido por Lenin e Marx. Então, objetivamente, vamos ter claro, o liberalismo econômico é apenas o primeiro passo para um regime autoritário quando as classes dominadas, a classe trabalhadora, o proletariado, tomam consciência dessa opressão e, ao invés de terem seus opressores como ícones, os veem como o monstro que os oprime e trata de atacá-los e de enfrentá-los. É aí que o liberal econômico passa a ser, sem nenhuma dúvida, apóstolo e defensor do regime autoritário. Por falar em dignidade, Milton, outro que tem se mostrado alinhado aos planos do andar de cima é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Em entrevista recente ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ele disse não ver crime de responsabilidade por parte do Bolsonaro que mereça a abertura de um processo de impeachment no Congresso. Outra coisa da qual ele já disse que não abre mão é desse malfadado teto de gastos. Afirmou, inclusive, que há pressão para que se fure esse absurdo, que foi a Emenda Constitucional 95, uma das responsáveis por essa tragédia da pandemia que temos no país atualmente, pois limitou os investimentos em saúde. É uma vergonha o que faz esse tal Rodrigo Maia, Milton. Rodrigo Maia, para mim, o exemplo mais expício desse abjeto campo de liberais ditos civilizados. O que ele está fazendo com os processos de impeachment requeridos é um absurdo total, porque a covardia dele, ele deve ter o rabo preso, porque conviveu muito tempo com o Bolsonaro no chamado covil do Centrão, onde as bandalheiras, e onde os malfeitos, e onde os atos suspeitos do chamado baixo clero do covil realmente se manifestam e todos conhecem, todos sabem o rabo de todos os outros. Então, eu não sei que tipo de rabo preso ele tem com o Bolsonaro, para, na verdade, ao tomar a iniciativa de sentar sobre os projetos e não rejeitá-los, ele usa o regimento para, já antecipadamente, impedir que Bolsonaro seja ameaçado. Por quê? Porque ele não rejeita, ele simplesmente não coloca na ordem do dia. Com isso, quem fez o requerimento para a instalação do processo de impeachment não tem como recorrer ao plenário diante da decisão dele de rejeitar. Na medida em que ele não se pronuncia, não há nenhuma possibilidade de quem fez o projeto tomar uma iniciativa, a não ser a de recorrer ao judiciário para impor ao presidente da Câmara a necessidade dele se manifestar. Coisa que também não resulta, porque geralmente o judiciário, que também não é lá essas coisas em termos de defesa da democracia social, recorre ao conceito do assunto interno da Câmara, ou seja, do assunto regimental da Câmara, para não tomar deliberação sobre essa questão. Quanto ao teto de gastos, ele é um produto consequente da Lei de Responsabilidade Fiscal implantada no governo Fernando Henrique Cardoso, uma lei absolutamente hipócrita em nome, digamos, da defesa da disciplina dos gastos públicos, cuida fundamentalmente de garantir que os chamados serviços da dívida nunca auditada não deixem nunca de ser respeitados. Não existe teto de gastos para a questão da dívida. E essa questão de serviço da dívida é tão grave que um parlamentar, por exemplo, quando chega a proposta de orçamento, ele pode emendar tudo, menos aquilo que o governo determina como pagamento de juros e serviço da dívida. Então, objetivamente, o que Rodrigo Maia faz é prestar um serviço aos seus patrões, digamos, no chamado mercado, livre mercado, onde o crime organizado é legal, pela manipulação, prestar um serviço a esses patrões na medida em que ele garante que, mesmo que as receitas aumentem, elas nunca serão destinadas à melhoria da condição da saúde, da educação pública ou de uma política de habitação. Elas sempre serão destinadas a aportar mais recursos aos serviços da dívida que nunca foi auditada, é bom repetir todo o tempo, porque tem muito de ilegal, e principalmente tem de ilegal, porque grande parte dela é composta por rentistas que trazem de volta para o Brasil, já lavado, dinheiro que foi evadido, divisa que foi evadida secreta e clandestinamente, de forma evidentemente criminosa, lavada no exterior e que volta para cá para estabelecer o contraditório de virarem credores daquilo que, na verdade, são devedores criminosos. Diante de todo esse caos, Milton, as instituições seguem na mesma toada. Já falamos aqui do Congresso, mas a Procuradoria-Geral da República abandonou seu caráter de órgão de Estado para atuar abertamente em defesa do Jair Bolsonaro, inclusive perante essa Operação Lava Jato. O fim do recesso do Judiciário expôs também como o Supremo Tribunal Federal está dividido em relação à Operação Anticorrupção.
O Dias Toffoli decide, durante o plantão judiciário, permitir o acesso da PGR a documentos sigilosos da Força Tarefa. O Edson Fachin vem e derruba a liminar do presidente da Corte. A Lava Jato virou um novo instrumento de disputa na nossa República, Milton. Meu caro Anderson, essa categoria de órgão do Estado é uma categoria que eu contesto, enquanto não se disser de forma clara, órgão do Estado que está a serviço da classe hegemônica que domina esse Estado. Isso é, evidentemente, quando você encontra essas contradições bem registradas na sua pergunta, elas correspondem exatamente às contradições que se dão no seio da classe dominante. Uma classe dominante que, na verdade, tem por sonho imaginar, no caso do governo Bolsonaro, que é possível apoiar Paulo Guedes sem entrar no apoio ao governo Bolsonaro. Não. Paulo Guedes, ele é a essência daquilo que o regime autoritário manifesta nos seus maus modos. Bolsonaro é o agente que permitiu a um medíocre operador de mercado chegar ao Ministério da Fazenda para implementar uma política absolutamente predatória, e eu não uso o termo selvagem, porque isso é um desrespeito aos povos originários, é uma política absolutamente degradante e antissocial, que só pode ser executada por alguém que tem uma consciência autoritária e absolutamente desrespeitosa em relação aos chamados setores oprimidos. Bolsonaro tem na sua folha corrida de parlamentar uma imagem até que se contradiz a essa política neoliberal. Mas como ele tem um projeto, porque ele é tosco, mas não é burro, e ele tem um projeto de poder definido, ele concluiu o seguinte: para que eu tenha este projeto de poder consolidado, é preciso que eu me componha com alguém contra quem, do ponto de vista puramente econômico, eu me bato há muito tempo. E é verdade. Dou um exemplo clássico. Ele entregou de mão beijada a base de Alcântara ao governo americano, no entanto, como presidente, no entanto, como deputado federal no governo Fernando Henrique Cardoso, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ele votou contra e vetou o acordo que havia sido fechado antecipadamente pelo governo Fernando Henrique com o governo americano. Este acordo não foi aplicado porque não foi ratificado pelo Congresso. Agora, certamente, com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, chamado Eduardo Bolsonaro, que é quem entrega o dossiê do Ministério da Justiça à Embaixada Americana, um trabalho de espião e não de parlamentar, espião americano e não de parlamentar brasileiro, evidentemente, ele atropela suas próprias convicções em nome da garantia de um projeto de poder. Por outro lado, Paulo Guedes, mercador de baixo nível do chamado livre mercado, atura, e seus aliados no sistema financeiro aturam os despauterios, reclamam, gostariam que houvesse menos, mas imediatamente entram em acordo quando Bolsonaro silencia das grandes ameaças, porque para eles o fundamental é o projeto econômico, não é o processo como esse projeto econômico é aplicado. E qual é a saída para todo esse cenário de desmonte que nós apontamos aqui, Milton? Muitos falam da necessidade da formação de uma frente ampla de esquerda no país, só que essa possibilidade me parece cada dia mais distante. O PT e o PDT, partidos que têm em suas fileiras talvez as duas principais lideranças do campo progressista, o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, caminham em direções opostas. É factível imaginar uma união de esquerda rumo às eleições de 2022? É possível curar essas feridas que foram abertas nos últimos anos? Quanto à saída, a partir de uma visão do campo progressista, eu não tenho nenhuma dúvida em defender a frente de esquerda, e não essa inócua e ineficaz frente amplíssima, que pressupõe que basta estar contra Bolsonaro, que nós temos que compor politicamente. Nem pensar. O Brasil já viveu suficientemente as experiências negativas de transição pelo alto para compreender que, quando se forma frentes muito amplas, com setores ligados à classe dominante, tipo Luciano Huck, coisas do gênero, como pretende o governador do Maranhão, Flávio Dino, o que ocorre na transição é entregar o controle dessa transição aos mesmos setores hegemônicos do regime que a gente pretende derrubar e condenar.
Eu entendo que frente de esquerda é uma saída natural para esse confronto. E não acho que o debate esteja, basicamente, na contraposição dos nomes Ciro e Lula como os polos referenciais do campo progressista que estariam indo em campos opostos. Eu acho que Ciro pretende apenas ocupar o lugar que foi de Lula com um discurso de afirmação desenvolvimentista naquilo que o Lula não foi, nas críticas que faz a esse ponto. Mas, do ponto de vista da essência, os dois marcham na mesma direção. O que há é uma atitude, digamos, eu não quero dizer de ressentimento pessoal, mas de ressentimento real de Ciro em relação a Lula, em função das muitas oportunidades anteriores que ele teve de manifestar apoio a Lula e de repente, se sentir, o que é fato concreto, traído por Lula na operação que Lula fez com respeito, principalmente no estado de Pernambuco, em que ele entrega uma candidata, a Neta de Arraes, com amplas possibilidades, ele entrega essa candidata ao PSB, fazendo com que ela se renunciasse à candidatura, e não para ter o apoio do PSB à candidatura Haddad, não para isso, apenas para manter o PSB fora da disputa, o que terminou, inclusive, com a retirada que o PSB tinha de candidato a governador em Minas Gerais, e que terminou resultando na eleição de um governador do Novo, um empresário da linha bolsonarista, que é produto fundamentalmente daquela operação de Lula. Então, eu até entendo esse ressentimento de Ciro, que sabe que Lula operou não para disputar alianças com ele, mas para eliminar as alianças que ele tinha, de molde a simplesmente prejudicar a sua candidatura. Então, o que existe entre Lula e Ciro é uma disputa de eleitorado com uma marca desse ressentimento pessoal que Ciro tem em relação à atitude de Lula. Não defendo Lula, não defendo Ciro, defendo uma alternativa de esquerda que não tenha nenhum tipo de conciliação de classes que a gente encontra nos projetos tanto de Lula quanto de Ciro. Você vê alguma possibilidade de mudança no cenário nessas eleições municipais que vão acontecer no país em novembro, Milton? Pode haver uma fissura no bolsonarismo que venha a ser aproveitada pelas legendas progressistas? Essas eleições municipais, na minha opinião, podem ser um espaço fundamental de organizar essa frente de esquerda com um programa, com uma mensagem doutrinária forte, capaz de entrar nas camadas populares e na classe média que não aderiu ao bolsonarismo. Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são duas capitais onde os processos locais não são simplesmente de disputa gestionária, mas tem também uma sinalização para a disputa nacional. Tanto a candidatura de Boulos, Guilherme Boulos, em parceria com a Erundina em São Paulo, como a de Renata Souza aqui no Rio, podem ser caminhos para a consolidação dessa frente de esquerda. Não acredito em racha do bolsonarismo, porque o Bolsonaro, que, repito, é tosco, mas não é burro, não entrará de cabeça nessa disputa na medida que não tem candidatos próprios. Vai apoiar aqui e ali e tal, mas vai se manter distante para escolher, ao longo do processo, quem serão seus aliados. Objetivamente, eu espero, sim, que as candidaturas de esquerda não caiam na armadilha da disputa com comparações de capacidades administrativas locais, porque nisso perderão para a direita. Tanto Crivella como, em São Paulo, o Covas, têm o aparelho do Estado na mão para usar, inclusive, cooptando pessoas de segmentos populares que estarão prontas para dar entrevistas na televisão, e não podemos discriminar a importância que ainda terão os programas de televisão, independentemente das redes, para dar entrevistas dizendo que foram atendidas aqui e acolá por medidas tomadas por esses governos. Haverá, evidentemente, haverá alguma parte da sociedade que terá se beneficiado de uma ou outra decisão desses governos. Então, a disputa gestionária não é boa para a esquerda, porque tanto a esquerda como a esquerda de maneira sincera e a direita de maneira falaciosa, estarão fazendo
propostas de saúde pública eficaz, de educação pública eficaz, de uma política de transporte mais democrática, estarão fazendo promessas na área habitacional. Evidentemente, a esquerda as cumprirá, a direita não. Mas na campanha, por incrível que pareça, a direita terá muito mais espaço para manifestar essas falácias do que para a esquerda poder, de maneira concreta, apresentar seu programa. Então, para a esquerda, nessa disputa no Rio e São Paulo, eu vejo a nacionalização e a marcação clara de governo para uma parte da sociedade e não para todos, que toda vez que alguém diz que está governando para todos, seguramente alguém está traindo, porque a sociedade não tem o mesmo projeto para os de cima e para os de baixo. E quem quer governar para os de baixo e para aqueles que estão no meio da pirâmide, mas atropelados e ainda enganados pelos de cima, evidentemente tem que marcar posição claramente e dizer contra quem estão lutando. Tem que deixar claro que estão lutando contra esse vértice privilegiado da pirâmide que vive da privatização do patrimônio público. Antes da gente terminar, Milton, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa perda que nós tivemos no mesmo dia em que o país atingiu as 100 mil mortes pelo coronavírus, que foi a do bispo Dom Pedro Casaldáliga, uma figura que entregou sua vida à defesa da democracia e das pessoas mais necessitadas desse país. Eu sou, por convicção, um materialista. Eu tenho uma visão racional da avaliação da história e não da fé. Mas vejo em Dom Pedro Casaldáliga alguém que melhor representou aquilo que o povo brasileiro pode ter em termos de combatividade, em termos de ética, em termos de fraternidade e de visão coletiva do que é a construção de um país feliz e realmente democrático. Então, Pedro Casaldáliga é, para mim, uma referência que dificilmente a gente vai encontrar em outros bispos, principalmente nas grandes capitais, onde o setor conservador da igreja tem um peso muito grande. Dom Pedro Casaldáliga é alguém que estará sempre presente e que eu não considero perda, porque o seu legado é algo que será reproduzido por todos aqueles que com ele conviveram ao longo desses seus mais de 90 anos de vida. Ele é alguém que, na vida material, já se tornou um santo. A perda é grande, e nessa homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, eu registro o meu agradecimento por essa entrevista e meu desejo que todos tomem conhecimento da obra desse grande homem e que tenham nela uma referência para a sua luta permanente, porque ele nunca desistiu, ele nunca abriu mão de ser o combatente que sempre foi, inclusive nos momentos mais duros da nossa realidade. Milton, eu quero novamente te agradecer por mais essa participação aqui conosco no Faixa Livre, desejar a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Um abraço a todos os ouvintes desse Faixa Livre. Conversamos aqui com o jornalista Milton Temer. Agora eu aproveito para retomar a leitura dos recados de vocês ouvintes. O Marcos Arruda, pelo Facebook, diz o seguinte: Amigas, como posso entrar no programa via Facebook? Não há um comando fácil e destacado para isto. Melhorem o sistema de entrada, por favor. Obrigado, Marcos, pelo teu recado. Eu vou passar aqui para as mãos da nossa produção, tá bom? A Leda Mota diz: Lamentavelmente, continua a dificuldade de ouvir o programa na hora de sua apresentação, pela manhã. Estou perdendo o Frei Beto hoje, por exemplo. Fico restrita às gravações que me permitem ouvir depois. Pois é, Leda, a nossa sugestão é para que você passe a ouvir o programa a partir do nosso site, o www.programafaixalivre.com.br. Lá a transmissão acontece ao vivo e dificilmente nós ficamos fora do ar no site, tá bom, Leda? Fica aí o nosso recado. O Márcio Berclas, lá no Instagram, diz: ouvindo o Luiz Gonzaga Beluso em ótima entrevista no Faixa Livre. Parabéns. Obrigado aí pelo elogio, Márcio. A gente vai passar também aqui para o Luiz Gonzaga Beluso o teu recado. No YouTube, o meu xará, o Anderson Abreu, diz: sugiro uma entrevista com o Rômulus Maia do canal Duplo Expresso para tratar do Banestado, Lista e dos papers da Odebrecht.
Obrigado aí, Anderson, pela tua dica, pela tua sugestão. Eu vou repassar aqui para as mãos da Celeste Sintra, a nossa produtora. Agora, pelo nosso site, na entrevista com o Frei Beto, o Cledmilson Vieira diz: o grande problema é que as pessoas que seguem o Bolsonaro estão doentes. Não por conta do coronavírus, mas por uma doença mental que não tem quem consiga mudar a cabeça desses alienados. O que me deixa perplexo é que são pessoas das quais eu admirava por terem um bom conhecimento intelectual e é por isso que é mais difícil convencê-las de que estão erradas. Pois é, Cledmilson, infelizmente a ignorância tomou conta de boa parte do nosso país. A gente espera que isso rapidamente passe para que nós atravessemos esse furacão que é o governo de Jair Bolsonaro. Obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, Cledmilson. No nosso YouTube, o Moisés Lima diz: Anderson, impressionante as denúncias feitas pelo diretor do Sindipetro, André Bucaresti, denúncias de desmantelamento da maior empresa brasileira, Orgulho Nacional. Deveria ser, infelizmente. O nosso povão não está nem aí. É uma pena, porque se o nosso povo se interessasse um pouquinho por política, nós não teríamos um genocida como presidente da República e estaríamos numa situação de vida bem melhor. Um abraço a todos do nosso querido Faixa Livre. Um abraço a você também, Moisés. Infelizmente, você tem toda a razão. Boa parte da nossa população não se interessa por política e isso provoca situações como essa. Um genocida que está destruindo o Estado Nacional como Jair Bolsonaro, desmantelando a Petrobras nesse processo de privatização branca que ele vem fazendo. Nós lamentamos muito e seguimos na luta aqui para que a gente consiga de alguma forma mudar todo esse processo. Obrigado aí pelo teu recado e pela audiência, Moisés. Um abraço para você. O nosso ouvinte histórico, André, do Morro da Formiga, comentarista cativo aqui do programa, ele diz mais uma vez: boa tarde, família Faixa Livre, e uma ótima semana. Uma crítica e uma proposição. Sigo solicitando, já me excluindo de ser um dos contemplados, uns 5 minutos de cada programa para que os ouvintes tenham seus recados lidos. Sendo o Faixa Livre absolutamente singular e importante, poderiam solicitar aos políticos da dita esquerda e que gozam de um salário poupudo, pago pelo povo, um compromisso mensal de ajuda financeira a este programa de tamanha relevância. Abraços. André, obrigado aí pelo teu recado. Pois é, a gente tem tentado aqui ler os recados de vocês ouvintes todos os dias, mas nem sempre é fácil, André. Você percebeu que eu tenho conseguido aqui de vez em quando incluir blocos de recados de vocês. Mas infelizmente a nossa situação política anda tão difícil, tão complicada, que são muitos temas para serem tratados e nem sempre a gente consegue dar a devida atenção que vocês ouvintes merecem aqui no programa. A gente pede desculpas e eu, à medida do possível, vou colocando aqui os recados de vocês no programa, tá bom? A respeito dessas contribuições dos políticos, é uma situação muito complicada, André. Infelizmente, boa parte dos políticos da esquerda não tem o menor compromisso com veículos independentes do nosso campo. Essa é a verdade, André. Dá para contar nos dedos de uma mão os políticos que contribuem aqui para o programa e que têm mandato. Infelizmente, essa é a grande verdade, André. Obrigado aí pelos seus recados mais uma vez. No Facebook, o Wilson Lopes saúda aqui a entrevista que a gente fez com o Vivaldo Barbosa. Ele diz: Vivaldo, grande defensor da soberania brasileira. Obrigado aí pela tua audiência, Wilson. No YouTube, o Carlos Coldebella diz: prezados, gostaria de uma sexta-feira sobre Banestado, CC5 Leaks e Odebrecht Papers com Rômulo Maia, delegado Castilho e procurador Celso III, senador Requião e delegado Protógenes. Abraços. Pois é, Carlos, a gente entrevistou aqui recentemente o ex-senador Roberto Requião, você deve ter ouvido aqui. Mas como esses recados são muito antigos, eu acabei lendo apenas agora. Obrigado aí mais uma vez, ô Carlos. Mais uma vez aqui o André do Morro da Formiga participa dizendo o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Quanto à questão do movimento negro e classe, me coloco a partir de uma vivência de 49 anos como pobre, favelado e preto. A possibilidade de movimento negro de luta emancipador e revolucionário passa pela total ruptura e não assimilação/integração. Movimento negro burguês é uma incoerência absoluta. O resto é diversionismo e secundarização das pautas raciais, que desde sempre não recebem a priorização merecida. Segue pendente a dívida histórica impagável pelos crimes cometidos no passado e em tempos atuais contra as pessoas afrodescendentes. Abraços. Um grande abraço para você também, André, mais uma vez. Obrigado aí pelo teu importantíssimo recado. Você se refere aqui a um editorial nosso que eu li um texto do professor Carlos Eduardo Martins, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa lá da UFRJ. Você tem toda a razão, André. A dívida é histórica no nosso país com o movimento negro. Essa é a grande verdade. Obrigado aí mais uma vez pelo teu recado.
O Neto, lá pelo nosso Facebook, diz: Programa Faixa Livre, uma ótima alternativa de informação à mídia dominante que desinforma e manipula a opinião pública. Neto, muito obrigado pelo teu reconhecimento e pela tua audiência aqui ao programa, tá bom? Um abraço para você. Agora, lá no nosso YouTube, o Zenóbio diz: inimigos de classe. Esse é o termo adversário de quem está no campo da esquerda. E ele completa aqui: todas as instituições são políticas. Tá aí o recado do Zenóbio. Obrigado aí pela tua participação. Lá no nosso YouTube também, o Moisés Lima, do bairro de Cosmos, aqui no Rio de Janeiro, diz: Bom dia, família Faixa Livre. Muito boa a participação da Maria Lúcia Fatorelli no programa. É preciso que ela participe mais vezes ou até mesmo reprisar essa entrevista, para que os ouvintes compreendam bem o que se passa com a nossa economia. Parabéns a toda a equipe do Faixa Livre. Um forte abraço a todos. Obrigado pelo teu recado, Moisés. As nossas entrevistas estão todas disponíveis lá no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br. Caso vocês queiram ouvir novamente, vocês também podem acessar pelo nosso podcast, no Spotify, Deezer e Cashbox. Para encerrar os comentários de hoje, o Paulo César Palmeira, lá no Facebook, diz: Por que a mídia oficial não consulta a maior conhecedora da área sobre a dívida e assuntos correlatos, a doutora Fatorelli? Pois é, Paulo César, fica aí essa pergunta. Dificilmente a Maria Lúcia Fatorelli dá entrevistas para veículos da mídia dominante. Infelizmente, ela não é acessada. Isso é uma pena, porque ela é uma das grandes conhecedoras desse tema aqui no nosso país. Obrigado a você, Paulo César, pelo recado e pela audiência. Lembrando que os recados podem ser enviados pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal do YouTube, que é o Faixa Livre, e também pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Oliveira. Antônio Oliveira, bom dia. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. Antônio, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no programa. Antônio, essa tragédia provocada pela pandemia do novo coronavírus, que já ultrapassou a marca das 100 mil mortes no país, atingiu em cheio também os povos indígenas. De acordo com o painel criado por vocês do Conselho Indigenista Missionário e atualizado com números do último dia 10, já houve mais de 17.600 casos confirmados de Covid-19 entre os indígenas, com 652 óbitos, conforme os números levantados pela Articulação dos Povos Indígenas, a APIB. Eu gostaria que você falasse a respeito desse verdadeiro genocídio pelo qual passam esses que são os verdadeiros donos dessa terra, Antônio, que são os indígenas. O presidente Jair Bolsonaro, durante a sua campanha eleitoral, ele já demonstrava desconhecer a questão indígena e também um total preconceito contra esses povos. Ao assumir a presidência da República em 2019, ele paralisou totalmente todos os procedimentos administrativos de regularização e também paralisou todos os procedimentos com relação à oferta que o Estado deveria fazer com relação aos direitos dos povos indígenas. Entre eles, a oferta ao atendimento à saúde específica dos povos indígenas. Desestruturou esse atendimento fundamental para os povos indígenas com a paralisação do programa Mais Médico, que retirou os médicos cubanos das aldeias. Portanto, quando a pandemia chega no Brasil, o programa de atendimento à saúde indígena ele está completamente desestruturado, sem profissional, sem estrutura e sem insumos. Qual é a providência tomada pelos povos indígenas através de uma grande campanha que foi organizada pela sociedade civil, para que eles fechassem os seus territórios? Então, isso eles fizeram, só que isso atendeu no primeiro momento. No segundo momento, havia a necessidade do governo entrar com um programa emergencial de atendimento e, ao mesmo tempo, de proteção a esses territórios. Porque os indígenas, num determinado momento, tiveram que sair para buscar formas de ajuda fora. E nessa saída aconteceu o contágio.
E esse contágio ele se alastrou pelo interior das aldeias e mesmo assim o governo continuou insensível a essa realidade vivenciada pelos povos indígenas. Registramos que os povos indígenas eles têm um fator que contribui para a disseminação do vírus, porque eles vivem de forma coletiva, vivem de forma comunitária, e isso faz com que o vírus se prolifere com mais rapidez no interior das aldeias. Portanto, a prioridade máxima é para que os territórios sejam protegidos, que os indígenas permaneçam em seus territórios e que o não indígena não adentre e que os profissionais que entrarem nos territórios estejam também devidamente protegidos. Isso já foi verificado e, ao mesmo tempo, acionado a partir do Poder Legislativo, que votou o PL 1142, que é um programa emergencial de atendimento aos povos indígenas. Dos 21 artigos aprovados na Câmara e no Senado, 16 foi vetado pelo presidente da República, inclusive a possibilidade dos índios ter acesso à água potável, a leitos hospitalares, ao transporte dos doentes, enfim, e também ao aspecto da alimentação. Portanto, achamos muito grave essa situação e até o Supremo Tribunal Federal também se posicionou através de uma ADF em que o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar favorável a que se estabeleça uma mesa de diálogos, de enfrentamento do problema entre governo e organizações indígenas para que essa situação fosse sanada. Portanto, tanto o Poder Legislativo como o Judiciário viram a gravidade da situação e recepcionaram essa possibilidade de que os índios viessem a ter esse plano específico de atendimento. Mas, mesmo assim, o governo federal, através do Executivo, continua insensível e não oferecendo nenhuma possibilidade de atendimento a essas comunidades. O que tem feito é a distribuição do medicamento cloroquina, que não tem comprovação científica da sua eficácia no combate ao vírus Covid-19, portanto, já se soma hoje um grande número de indígenas vítimas dessa pandemia. Nesse momento, Antônio, qual é a principal necessidade dos povos indígenas em relação à pandemia? Faltam vagas em hospitais, faltam máscaras de proteção, falta informação? Qual é a demanda de momento das populações originárias? Os mais de 900 mil indígenas que vivem no Brasil, representando mais de 300 povos, estão com sua vivência em risco hoje. Não só devido a essa questão do coronavírus, mas também pelo um discurso preconceituoso e por uma postura extremamente violenta do atual governo em querer que esses indígenas se integrem à sociedade. Ou seja, para o atual governo, não existe povos indígenas no Brasil, não existem indígenas. Eles têm que abandonar os seus territórios, entregá-la para exploração da iniciativa privada e deixarem de ser indígenas. Essa é a concepção desse governo. E isso, é claro, agrava no momento de pandemia. Se o governo não aceita que existe pandemia do coronavírus no Brasil e tem uma atitude extremamente displicente com relação à gravidade do vírus para a população brasileira, imaginem o que está acontecendo para os povos indígenas, a qual o governo diz que não aceita que eles sejam povos. Então, existe, de fato, uma gravidade séria com relação a essa situação, a qual os povos indígenas estão submetidos duplamente, ou seja, o contágio do coronavírus, o preconceito do governo, a violência da invasão dos seus territórios e, ao mesmo tempo, essa concepção política de que eles não são detentores de direitos. Lembrando que a Constituição Federal lhes dá esse direito da sua existência e da sua resistência.
Na Constituição Federal existem 2 artigos, o artigo 231 e 232, a qual o governo brasileiro reconhece a existência desses povos, a eles viverem a partir dos seus usos, tradições e costumes, das suas línguas, e que os seus territórios sejam devidamente regularizados enquanto territórios tradicionais. Esses territórios tradicionais são territórios que pertencem à União Federal, ou seja, é um bem da União Federal, é uma riqueza do país, a qual ali não só vai proteger, né, o ser humano, o indígena, o diferente, mas também toda a biodiversidade daquele território, as águas, as florestas, os animais. Enfim, é um grande ganho e é um fator positivo a existência desses povos indígenas no Brasil. Infelizmente, o nosso governo não tem acreditado isso e tem imposto um sistema de perseguição à existência desses povos. Nesse período de coronavírus, é visível a postura do governo em não oferecer aos povos indígenas o devido tratamento ou a devida assistência para que o coronavírus não os elimine. Do contrário, de fato, vamos ter um genocídio no Brasil. A mortalidade de mais de 900 mil indígenas e o desaparecimento de mais de 300 povos. Os povos que estão em recém-contato, ou sem contato algum, são os mais frágeis nessa relação, não só do coronavírus, mas com a sociedade brasileira. Agora, vocês do CIMI já afirmaram que temem o risco de um genocídio entre os indígenas isolados, aqueles que não têm qualquer contato com a sociedade. Neste caso, o problema é o avanço dos grileiros em direção aos territórios demarcados desses povos isolados, não é isso, Antônio? No Brasil, existe mais de 100 povos indígenas em situação de isolamento, além de uma quantidade também grande de povos em situação de pouco contato. Esses povos, eles são fruto de uma decisão deles de não ter contato com a sociedade brasileira. Portanto, o Estado brasileiro, a partir da Constituição Federal, estabeleceu que esses povos eles devem ser protegidos a partir de frentes de proteção. Ao serem identificados, estabelece-se as frentes de proteção para que não haja o contato com eles. Só que, infelizmente, o atual governo discorda desse procedimento e tem uma posição política totalmente contrária e vai ao encontro da atração desses povos. Ou seja, o atual governo acha que esses povos têm que ser integrados e esses territórios onde eles estão têm que ser abertos para a exploração do capital, para a exploração econômica. E isso vai ser a morte desses povos, porque entre os vulneráveis eles são mais vulneráveis a esse contato. Portanto, nós conclamamos aqui, mais uma vez, não só o governo brasileiro, mas toda a sociedade nacional e internacional, essa proteção a esses povos, porque eles podem vir a desaparecer. E isso vai ser muito ruim para toda a sociedade brasileira, porque a existência deles e a resistência deles faz com que as florestas, os rios, os animais também sejam preservados. E isso não vai beneficiar só eles, vai beneficiar também a sociedade que está vivendo em ambiente urbano. Nós vamos ter possibilidades de ter também uma vida melhor a partir da proteção a essa natureza, a esse bem natural. Esses povos indígenas, eles têm todo o direito de viver a partir das suas tradições, dos seus costumes, e inclusive de forma isolada, de não querer o contato com a nossa sociedade.
O Supremo Tribunal Federal, Antônio, é que decidiu manter as medidas de proteção aos povos indígenas determinadas no mês passado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Por unanimidade entre os 9 presentes na votação, os magistrados referendaram a ação judicial apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas. Essa é uma importante vitória, Antônio, mas como é que isso funciona na prática? O governo federal tem atendido às determinações do STF na proteção aos povos indígenas em meio à pandemia? A situação de desrespeito aos direitos dos povos indígenas e às normas constitucionais tem sido bastante grave no Brasil. Vejamos, ao primeiro momento que se instaurou o coronavírus entre os territórios indígenas, houve a mobilização através das frentes parlamentares para que o governo oferecesse a devida assistência às comunidades. Então foi votado o PL 1142, que estabelecia que o governo fizesse um plano de emergência para atendimento a essas comunidades. O governo se negou através dos vetos presidenciais aos artigos aprovados pelo Poder Legislativo. E quando eu me refiro ao Poder Legislativo, é as duas casas, a Câmara e o Senado, foram aprovados, né? Uma outra situação se refere ao Poder Judiciário. Os povos indígenas, então, se organizaram a partir das suas organizações e entraram com uma arguição de preceito fundamental, a DPF. Foi recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, que então definiu que o governo brasileiro tem que estabelecer, de fato, um plano de emergência e de atendimento às comunidades indígenas. Estabeleceu uma mesa de situações composta por representantes do governo, do Ministério Público Federal, das organizações indígenas, para que o problema fosse sanado, a questão do atendimento, num prazo máximo de 30 dias. Mas o que nós estamos vendo é a permanência do governo com sua postura extremamente preconceituosa e negacionista. Ele tem se negado a cumprir as determinações do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Portanto, é uma situação extremamente grave em que os povos indígenas estão morrendo, estão sendo vítimas da pandemia e o governo não tem tido a sensibilidade que a sociedade nacional e internacional tem tido com relação aos povos indígenas no Brasil. Repito, é uma situação extremamente grave, porque os dois poderes da República já se posicionaram favorável ao atendimento aos povos indígenas nesse período de pandemia, em especial a proteção aos seus territórios. Mas, infelizmente, o que nós vimos até o momento é o descumprimento total dessas decisões desses dois poderes da República. Uma das perdas recentes pela Covid-19, Antônio, foi a do líder do Alto Xingu, Aritana Yaualapiti, de 71 anos. Ele estava em casa com a família quando começou a sentir os primeiros sintomas e morreu na última quarta-feira em Goiás, onde estava internado. Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, Antônio, o que representava o Ariana Yaualapiti para o seu povo. O coronavírus tem sido letal para os indígenas mais velhos, verdadeiras bibliotecas vivas dos seus povos. Portanto, é uma perca enorme cada indígena que é vitimado pelo coronavírus, em especial os mais velhos. Esses indígenas, eles têm importância vital na cultura, nas tradições, no cotidiano dessas comunidades. Eles é que ditam a dinâmica dessas comunidades. Eles é que ditam a resistência e a sobrevivência dessas comunidades. Ao desaparecer, ao serem vitimados, né, e chegarem, né, a óbito, vai toda uma história com eles, vai toda uma luta e vai também esse cotidiano dessas comunidades. O Aritana, o Paulinho Paiacã, o Dionito Macuxi,
São lideranças que lutaram pelo seu povo e colocou a questão indígena para a sociedade nacional. O Aritana tornou o território do Xingu conhecido nacionalmente e internacionalmente. Vivenciou a cultura do seu povo e a protegeu sem querer ser maior que qualquer outro povo, que qualquer outra sociedade. Colocou a cultura de seu povo em contato com a nossa cultura. E foi, inclusive, reverenciado em programas de televisão, em novelas, porque ele tinha essa abertura. A abertura ao outro, ao diferente. Ele viveu a sua cultura e, ao mesmo tempo, possibilitou que nós também vivenciássemos a cultura deles, mostrando a riqueza entre essas duas culturas, mas que nós respeitássemos essa cultura deles. E assim ele viveu e ele contribuiu muito para a luta dos povos indígenas no Brasil. Mudando um pouco de assunto, Antônio, uma coisa que muito nos chamou a atenção foi esse anúncio do Ministério da Defesa da interrupção das ações de combate a crimes ambientais na terra indígena Munduruku, no Pará, na última quarta-feira. Justamente um dia após o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ter sido alvo de protestos em uma visita que fez à região. Essa medida perigosa acabou sendo desfeita logo na sexta-feira e as ações foram retomadas. Mas o que é que deu na cabeça desse pessoal para interromper esse tipo de medida tão importante para os indígenas que vivem naquele território, Antônio? A exploração dos territórios indígenas, principalmente por mineradoras e garimpeiros, faz parte do plano desse governo. Ele negociou isso para o devido apoio da bancada ruralista, para os empresários da mineração, o agronegócio, a exploração dos territórios indígenas. Portanto, agravou bastante nesse governo esse aspecto do desrespeito e da violência contra os povos indígenas, no que se refere principalmente a essa questão dos garimpeiros. O território Munduruku já vem há algum tempo sendo alvo dessa invasão e dessa exploração. As lideranças indígenas têm feito a denúncia e compete ao governo federal a retirada desses garimpeiros e dos maquinários que lá estão. Sem negociação, porque a lei é clara. Os territórios indígenas que estão invadidos, cabe à União Federal a retirada desses invasores. Isso é lei. Portanto, não deve ser negociada. O ministro do Meio Ambiente, ao se colocar diante de garimpeiros, negociando e lamentando a queimadas de maquinários, ele está desobedecendo à lei. Ele está lamentando a queima de um trator e não está lamentando a queima das florestas, da vida, a poluição dos rios. Né? E isso é muito grave. E, diante de um grupo de garimpeiros lamentar a queima de maquinários e não lamentar o que esses maquinários, o que esses garimpeiros estão fazendo, que eles estão desobedecendo à lei, uma autoridade fazer isso é muito grave. Ele deveria ter saído dali também preso, porque ele está desobedecendo à lei. Portanto, nós temos essa nossa compreensão de muitas das lideranças indígenas no Munduruku, é que o que houve ali foi uma desobediência à lei, e paralisando uma operação que foi organizada pelo próprio governo federal e pela própria justiça brasileira. Então, ali houve sinais claros de desobediência à lei e de desrespeito a uma população indígena que está
reivindicando os seus direitos de forma pacífica e está dizendo ao governo: olha, a gente não quer conflito, a gente só quer que vocês tirem eles daqui, porque eles estão aqui invadindo e propiciando a morte, principalmente nesse período de pandemia do coronavírus. Eu queria saber agora a sua opinião, Antônio, a respeito dessa carta assinada por 152 bispos de todo o país no final de julho, onde eles fazem duras críticas à gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Os religiosos chegaram a dizer que o governo é incapaz de enfrentar crises e que o Brasil vive uma tempestade perfeita. Você concorda com essas críticas, Antônio? Concordamos plenamente com essa posição dos bispos brasileiros, nesse momento de extrema lucidez e compromisso com a realidade do povo brasileiro. Não poderia ser outra senão essa postura diante dessa quantidade enorme de vítimas do coronavírus e dessa postura descompromissada e violenta do governo brasileiro. Portanto, os bispos, eles dão um grande sinal de que eles estão seguindo, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo, né, e a sua premissa principal, que é que todos tenham vida e vida em abundância. A vida humana, ela é importante e ela tem que ser prioritária para qualquer governo, a proteção a essa vida. Infelizmente, isso não está acontecendo. Portanto, nós nos solidarizamos com a postura desses bispos que tiveram uma posição profética com relação à defesa da vida, da denúncia, mas também do anúncio de que nós temos que estar junto e lutar contra esse sistema de morte, da necropolítica, e vivermos a partir de uma outra possibilidade, que é a vida plena e a vida para todos. Para encerrar, Antônio, eu não poderia deixar de falar aqui sobre esse triste fato ocorrido no último sábado, que foi a morte do bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, aos 92 anos, um homem que se dedicou à defesa da nossa democracia e dos povos indígenas. Como é que o CIMI recebeu essa notícia, Antônio? Qual é o legado que Dom Pedro Casaldáliga deixa para a nossa sociedade? A morte de Dom Pedro Casaldáliga é uma perca terrível, porque nos distancia, né, dessa vivência com ele. Dom Pedro, ele foi um ser humano extraordinário. Ele viveu a partir daquilo que o Evangelho prega, que é o amor ao próximo. Viveu na simplicidade, na humildade, mas ao mesmo tempo com extrema coragem. Tivemos o prazer de ter Dom Pedro no nosso convívio, ele, inclusive, como um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário. E como fundador, como apoiador, né, como um parceiro, ele sempre esteve presente nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas nossas assembleias, nos ajudando, contribuindo, corrigindo rumos e mostrando sempre o sinal da esperança e do compromisso com a luta dos povos indígenas. Estes, ele amou de verdade. Sempre esteve ao lado dos povos indígenas e defendendo os seus direitos. E foi mais além. Ele sempre profetizava essa possibilidade de vivermos uma ameríndia, uma América voltada para esse rosto indígena, para essa proteção do outro, para essa solidariedade sem fronteiras. Portanto, ele vivendo no seu pequeno espaço, lá em São Félix do Araguaia,
ele tinha um mundo ali presente. Ele viveu o mundo e ele nos transmitia sempre essa possibilidade da gente ampliar os nossos horizontes a partir dessa preocupação maior com o outro, com o semelhante. Portanto, Dom Pedro, ele significa uma perca por não estar mais no nosso convívio, mas, ao mesmo tempo, uma alegria imensa da gente ter essa oportunidade de ter vivido e dele ter essa presença por muitos anos entre nós e ter ajudado a construir coisas extraordinárias, inclusive a esperança. Antônio, muito obrigado por mais essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia e deixo aqui o meu abraço. Desejo a todos um bom dia, aos ouvintes do programa Faixa Livre, e nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, se protejam, fiquem em casa. Conversamos aqui com Antônio Eduardo Oliveira. Ele é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Silvio Neto. Silvio Neto, bom dia. Oi, bom dia a todos e todas. É um prazer poder falar com vocês. Silvio, eu quero te agradecer por estar aqui conosco conversando no Faixa Livre. Silvio, nós ficamos sabendo na última semana de uma situação lamentável envolvendo mais uma vez a ganância das elites do nosso país. O assentamento do MST chamado Quilombo Campo Grande, aí em Minas Gerais, onde moram cerca de 450 famílias, é alvo de uma ordem judicial de despejo que está marcada para hoje, dia 12. A área ocupada era de propriedade de uma usina de cana que foi à falência. Parece que os donos não pagaram sequer os direitos dos trabalhadores e simplesmente desapareceram. Segundo informações dos acampados, eles lidam há anos com a ação de pistoleiros na região que agiriam a mando de Giovanni de Souza Moreira, responsável pela antiga usina falida e principal interessado na remoção das famílias da fazenda Ariadnópolis. Conta aqui para os nossos ouvintes, por favor, Silvio, como anda a situação aí nesse assentamento? É bastante importante esse espaço para que a gente possa esclarecer esse conflito
e ele também é reflexo do que é um conflito bastante emblemático e simboliza muito do que vive o campo brasileiro ainda nos dias de hoje. A antiga usina Ariadnópolis, ela é a cara da vergonha do campo brasileiro. Ali então está presente uma parte muito sinistra da história nossa, uma parte muito vergonhosa da história do nosso país. Ali foi então um território em que os portugueses expulsaram então os indígenas, massacraram o povo indígena. Logo depois então um território de bastante conflito, porque se estabeleceu o Quilombo Campo Grande, e com a derrota dessa resistência negra foi se constituindo o engenho Ariadnópolis. Esse engenho vem se converter numa usina de cana e açúcar, de açúcar e álcool, né? A partir dos programas pró-álcool na época da ditadura militar, e desde então esses conjunto de empresários vem se apropriando de recursos públicos, créditos bancários, deixando de pagar impostos, deixando de pagar os direitos trabalhistas, até que na década de 90 então forjam uma grande falência, abandonam as terras, abandonam as pessoas, abandonam o município, deixam para trás uma dívida de mais de 300 milhões de reais, sendo que o patrimônio está orçado em pouco mais de 40. Ou seja, assaltantes de banco que entram pela porta da frente. Esse é o contexto que se deu à antiga usina Ariadnópolis e seu processo então de decadência. Uma decadência que deixou um rastro de crimes ambientais, de crimes trabalhistas, de abandono e improdutividade, enquanto que enriqueceu uma meia dúzia de espertalhões. Bom, diante de toda essa circunstância, o MST passa a organizar os trabalhadores que lhes foram negados direitos, e passa a fazer ocupações nessas terras abandonadas, reivindicando a partilha dessas terras, a desapropriação, a reforma agrária, como forma de desenvolvimento econômico para o município, mas também como forma de reaver aquilo que o conjunto de famílias havia perdido com a falência da antiga usina. De lá para cá, lá se vão mais de 20 anos, para ser preciso 22 anos, desde a primeira ocupação. E ali então se estabeleceu mais de 450 famílias, hoje com curral, pomar, escola, campo de futebol, agroindústria, igrejas, ou seja, uma comunidade rural muito bem estabelecida, com uma produtividade muito forte, porque a terra é muito boa, o clima é muito bom. Inclusive, para quem nos ouve, esse é o território em que o MST produz a maior lavoura de café orgânico. O café Guaí vem desse território. O nosso café orgânico, que tem sido aí bastante reconhecido pela qualidade, pela pureza e pela forma justa com que é produzido, de forma cooperada, agroecológica, respeitando os ciclos da natureza, enfim. Bom, ao longo de todas essas 2 décadas, muitos conflitos se estabeleceram. E esses conflitos, então, resultaram em algumas tentativas de remoção forçada, ao mesmo tempo que algumas tentativas de solução por parte dos governos, governo federal, governo estadual, em desapropriar e regularizar essa situação fundiária das famílias. Mas nem se regularizou a situação fundiária das famílias, nem se despejou essas famílias. Então se arrasta por essas 2 décadas essa situação. Até que, para nossa surpresa,
foi determinado então uma reintegração de posse numa das áreas desse imenso latifúndio, uma área onde se concentra a antiga sede da fazenda, o antigo parque industrial, tudo muito ruína, sabe? Tudo muito casarões abandonados, ferros retorcidos, inclusive batizado na região de Caqueira Véia, um lugar onde é bem a cara da vergonha do latifúndio brasileiro. E, infelizmente, numa grande manobra, um conjunto de empresários da região, associado à Nestlé, associado a multinacionais, e estelionatários que se dizem proprietários dessa usina falida, conseguiram então induzir ao erro a justiça, levando a colocar em risco toda essa circunstância, toda essa situação da escola das famílias, de alguns lotes que estão no entorno dessa antiga sede, dos barracões onde são produzidos insumos orgânicos. Ou seja, nesse dia 12, nós estamos aqui preparados, não para descumprir a lei, mas vigilantes para que a lei seja realmente cumprida. E essa ordem de despejo, por mais descabida que ela seja, nós estamos dispostos a respeitá-la, desde que o perímetro estabelecido seja o perímetro realmente determinado pelo Poder Judiciário, não mais uma manobra a partir dessa reintegração que venha atacar esse conjunto de famílias que já está estabelecida no território. Que medidas vocês da direção do MST tomaram para evitar o despejo dessas famílias aí em Ariadnópolis, Silvio? Então, diante desse despejo, dessa ação ilegal que o oficial de justiça, polícia militar, governo de Minas, mais empresários conseguiram ampliar a faixa determinada para o despejo, e com isso estão tentando destruir aqui a escola, o barracão, casa de famílias, enfim. Nós fizemos todas as manifestações jurídicas. Nós temos aqui o posicionamento da Defensoria Pública do Estado, favoráveis às famílias que estão lá, a permanência na escola. Nós temos do próprio Ministério Público, comissões de direitos humanos da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados. Nós temos diversos apoios aí de juristas, personalidades que se manifestaram publicamente. Então, do ponto de vista institucional, as ações jurídicas elas foram todas feitas. Acontece que nesse momento, infelizmente, porque nós viemos então ao longo dos últimos meses com todo um trabalho de conscientização para que as famílias permanecessem nos seus lotes, nas suas casas, praticando o que nós temos chamado de isolamento produtivo, em que nós sabemos que nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós temos uma tarefa que é essencial nesse momento, aliás, ao longo de toda a nossa vida, mas ainda mais nesse momento, que é a da produção de alimento saudável. Inclusive, abro aqui uma janela, muito se discute se vai abrir os shoppings ou se vai abrir as academias de ginástica, sem entrar nos méritos. O que a gente não tem dúvida que é essencial é a agricultura familiar e camponesa, a reforma agrária popular. Isso é essencial para a vida e isso não pode parar. Portanto, nós viemos ao longo desses meses todos nesse trabalho de conscientização para que as famílias praticassem o isolamento produtivo, ampliando a sua produção, mas sem nenhum tipo de aglomeração. Suspendemos as atividades religiosas, festivas, tudo que faz parte do nosso cotidiano no assentamento em Campo do Meio. Mas infelizmente, diante de toda essa circunstância, as famílias e as pessoas começam a se juntar
porque nós temos a compreensão de que não temos que atacar ninguém. Trabalhador e trabalhadora não tem que atacar ninguém. Agora nós temos o dever e a legitimidade da nossa defesa. Então a legítima defesa vai ser uma prática nesse dia para poder impedir que essa arbitrariedade, essa insanidade siga, e a nossa resistência ao longo de toda a nossa história sempre foi uma ferramenta fundamental para que a gente pudesse conquistar a terra, não só aqui em Minas, mas por todo o Brasil. Então nós temos afirmado que esse é um despejo ilegal, e ele é ilegal porque a medida determinada pelo Poder Judiciário não é a mesma que a Polícia Militar, o governo de Minas Gerais, os oficiais de justiça e os empresários estão conseguindo impor para que haja essa reintegração de posse. Agora, o que essas famílias vão fazer se o despejo se concretizar, Silvio? Para onde vai todo esse pessoal? Então, sobre essa questão a situação das famílias nesse momento é uma situação de muita angústia, é um sofrimento muito grande, porque imaginem investir durante 20 anos num território, construir sua casa, suas lavouras e tudo isso na iminência então de ser destruído. Bom, as famílias sem terra, elas vivem situações semelhantes a essa, né? Ao longo da nossa história toda. E diante a um despejo, as famílias seguem organizadas. Porque para além da luta pela as terras da antiga Ariadnópolis em Campo do Meio, o que é muito presente para nós do MST é que nós estamos travando uma luta pela reforma agrária popular. O Brasil é o país com a maior concentração de terra do mundo. Aqui no Brasil, 47% de todas as terras é de 1% dos brasileiros. É a maior concentração de terra do mundo. Por isso a luta pela reforma agrária é uma luta de tantos anos e é uma luta que, independente dos governos, ela não vai parar. Porque ela, para além de toda a sua legalidade, ela é muito legítima. Nós só vamos conseguir combater a desigualdade social se a gente combater essa concentração de terra no Brasil. E esse é um propósito do MST, das pessoas que se organizam no MST. Portanto, que se vier realmente a ser despejada essas famílias, não tenham dúvidas, novas ocupações vão acontecer. Essas famílias vão seguir organizadas, elas vão seguir junto ao MST. Em Campo do Meio, nós temos 2 assentamentos já regularizados, onde as famílias já vivem cada uma no seu pedaço de terra, com o seu contrato de concessão de uso do Estado. Então, onde 2 fazendas em que a situação fundiária foi regularizada. E essas famílias assentadas, então, vão acolher essas famílias se vierem a ser despejadas mesmo, e até que elas possam se organizar e voltar para um novo acampamento, para uma nova ocupação. Não bastasse essa pandemia, Silvio, essas pessoas ainda estão ameaçadas de perder sua moradia. Será que o judiciário nesse país não tem o mínimo de empatia pela situação desses sem terra? Nem mesmo o aspecto humanitário é levado em conta? Nós gostaríamos de aproveitar todos os espaços de diálogo e todas as oportunidades, né, de diálogo com o povo brasileiro, para tratar sobre as ações de solidariedade nesse momento. Nós que estamos na roça, de certa forma, nós estamos um pouco mais preservados e temos acesso ao alimento. E temos feito ações de solidariedade por todo o país.
entendendo o momento difícil que vive o povo brasileiro, não só em função de todas as crises, a crise econômica, a crise ambiental, a crise social, mas agora então com toda essa situação de crise provocada pela pandemia do Covid-19, pelo coronavírus, pela essa situação da saúde. E isso é multiplicado em diversas vezes pelo desgoverno que nós temos hoje no Brasil, pela essa política de morte que tem como seu epicentro o Palácio do Planalto e o pandemônio do Bolsonaro. Superar isso é só com fora Bolsonaro, não tem outro caminho. Mas nós teríamos que estar aqui tratando então de como é que ampliamos essas ações de solidariedade, como é que ampliamos a conscientização sobre a importância da saúde no meio rural, as medidas mais adequadas a esse momento da história para que a gente possa entregar os alimentos direto a quem consome. E esse teria que ser a nossa prioridade nesse momento. Mas infelizmente nós temos que vir de novo ao povo brasileiro, às pessoas, e denunciar situações como essa que estamos passando aqui em Minas Gerais, aqui em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, antiga usina Ariadnópolis, Quilombo, Campo Grande. Não tenhamos dúvida, o que está acontecendo aqui conosco é um crime de guerra, é um crime contra a humanidade, porque se não bastasse toda a ilegalidade que tem essa ação de reintegração de posse, esse despejo, essa situação de pandemia e essa exposição que o Estado brasileiro está impondo a nós, trabalhadores e trabalhadoras, é parte de uma política de morte, é parte de um genocídio que está em curso no Brasil. E nós precisamos denunciar isso e contamos também com a solidariedade de todas as pessoas para que compreendam essa situação e que denunciem que o genocídio está em curso nas cidades, mas ele também está em curso no campo, com ações de reintegração de posse, de remoção forçada, como essa que nós estamos passando aqui em Campo do Meio, Minas Gerais. Como anda a situação dos sem terra aí em Minas Gerais, Silvio, que é um estado com vastos territórios ocupados por latifúndios? Em Minas Gerais, nós vivemos uma situação que é a situação que o pobre no meio rural vive por todo o Brasil. Nós hoje, mesmo depois de 500 anos de luta, depois de conquistar na Constituição de 88 o direito ao acesso à terra, para quem não sabe, é importante esse espaço, a reforma agrária é um direito. A terra que não cumpre com a sua função social precisa e deve ser destinada para a reforma agrária. E para o não cumprimento da função social da propriedade, existem elementos bem caracterizados na Constituição, como os crimes ambientais, como a improdutividade, o abandono, como os crimes trabalhistas. Isso tudo teria que determinar a reforma agrária no Brasil. Como isso não acontece, as ocupações de terra são, então, uma manifestação pública do conjunto de trabalhadores para exigir que se cumpra a lei e que se permita que os trabalhadores tenham acesso ao trabalho, tenham acesso à moradia e à terra no Brasil. Infelizmente, esses caminhos estão todos bloqueados pelo atual governo. E o que se apresenta por parte do Estado no lugar de ofertar, então, as oportunidades para que as famílias pobres do campo tenham acesso à terra, para que possam produzir, garantir alimentos saudáveis, ampliar a oferta de alimentos para o conjunto do povo brasileiro, o que se apresenta como alternativa, que é apresentado como alternativa pelo Estado brasileiro, as tropas, o aparato repressor do Estado e as remoções forçadas.
Portanto que a situação de despejo em todo o território nacional, ela é recorrente. E nós temos que denunciar isso e temos que fazer um amplo movimento junto à sociedade brasileira por despejo zero e por reforma agrária popular. A reforma agrária popular é uma ação fundamental para que a gente possa superar a crise que nós estamos enfrentando e para que a gente possa viver com mais dignidade no pós-pandemia. E essa reforma agrária que é prometida há décadas por diferentes governos e não sai, Silvio? É possível vencer os interesses desses grandes latifundiários no Brasil? Por que as diferentes gestões se submetem tanto a esse pessoal e não promovem uma distribuição de terras improdutivas para quem tanto precisa morar e se desenvolver, Silvio? Bom, sobre a reforma agrária, é importante nós entendermos que a reforma agrária, nesse momento da história, tem que ser uma reforma agrária popular. E popular porque o grande sentido da reforma agrária nesse momento é que ela não atende só os interesses dos pobres do campo, dos camponeses pobres. É evidente que uma reforma agrária popular fortalece a dignidade no meio rural. Existe um projeto hoje que domina o campo brasileiro, que é o projeto chamado agronegócio. E esse projeto do agronegócio, ele tem nos bancos, nas multinacionais, no latifúndio, a sua sustentação. Ele se sustenta a partir também de dinheiro público. Mas o que ele tem como meta exclusiva, qual é a meta exclusiva do agronegócio? É o lucro. Portanto que só se produz em torno desse projeto do agronegócio para exportação. Então só se produz commodity, ou seja, em monocultura, negociado nas bolsas de valores pelo mundo afora, sobre a lógica do capital financeiro internacional, só se produz para exportação e para o lucro dessas empresas multinacionais. A reforma agrária popular, ela vem para substituir essa lógica no campo brasileiro. E por que ela tem que ser uma luta de todos? Fundamentalmente por dois elementos básicos. O primeiro, não é possível que o território brasileiro, tamanha amplitude, seja concentrado na mão de poucas pessoas e a maioria do povo ser obrigado a viver nas grandes cidades que cada vez mais demonstram a insustentabilidade social, ambiental desse amontoado de gente promovido pelo modo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. É importante que as pessoas possam optar em ir para o campo, as pessoas possam ter a opção de trabalhar na terra, as pessoas possam viver com dignidade no meio rural, tendo acesso à educação de qualidade, tendo acesso à saúde de qualidade, tendo acesso à cultura, a lazer, a transporte. Isso tudo compõe uma política de reforma agrária popular. O segundo elemento dos mais importantes para que a gente faça essa luta por reforma agrária popular é a questão do alimento. Ninguém mais aguenta ser obrigado a consumir a quantidade de venenos que vem nos alimentos que chegam nas cidades. Ninguém mais aguenta os altos preços dos alimentos. Ninguém mais aguenta essa pouca variedade de alimentos que nós temos hoje nas cidades. Portanto, que a reforma agrária popular, ela tem esse elemento de garantir alimentação saudável para todo o povo brasileiro, a preço justo, com fartura, com variedade. E isso tudo compõe, então, essa luta que é uma luta histórica, que é uma luta que começou desde que os europeus chegaram aqui e começaram então a tomar os territórios indígenas. É uma luta que se estende
também com a chegada dos negros vindo de África, que com a luta dos quilombos e com a luta bastante legítima pela terra, também compõe esse cenário histórico da luta pela reforma agrária, mas ela também é a luta dos colonos que vieram da Europa, dos migrantes, é a luta dos caipiras, dos sertanejos, é a luta das comunidades tradicionais, é a luta pela defesa dos territórios indígenas, é a luta dos ambientalistas, ou seja, a luta pela reforma agrária popular é uma luta histórica, é uma luta de todos e ela vai seguir, independente do desgoverno Bolsonaro. A lógica do governo Bolsonaro é uma lógica de um campo sem gente. O campo para o Bolsonaro é lugar de máquina e de veneno. Para nós, o campo é lugar de educação do campo, é lugar de agroecologia, é lugar de dignidade para as pessoas. Então, de novo se manifesta na luta pela reforma agrária popular, a luta do projeto da vida contra o projeto de morte. E nós, então, tem uma importância muito grande esse espaço para quem nos ouve, para que possa compreender a dimensão histórica e a importância da luta pela reforma agrária popular, que possa defender essa bandeira, porque essa bandeira ela é uma bandeira do MST, ela é uma bandeira dos camponeses, da agricultura familiar, de quem vive na roça, mas ela tem que ser uma bandeira de todo o povo brasileiro, porque com a reforma agrária popular, não tenham dúvida, a vida de todos nós vai melhorar e muito. Silvio, eu gostaria agora de ouvir a sua avaliação para esse governo do Jair Bolsonaro. Como é que o MST classifica essa gestão de pouco mais de 1 ano e meio do presidente da República? Bom, é um tempo muito difícil que nós enfrentamos. É um tempo em que a morte nos rodeia e tem levado muitas pessoas queridas de todos nós. O MST lamenta muito e é motivo de muito sofrimento para nós a perda de mais de 100 mil pessoas no Brasil. E ainda mais sabendo que essas vidas poderiam ter sido poupadas se nós tivéssemos cuidado, essencialmente cuidado, se nós tivéssemos um Estado, um conjunto de políticas públicas, se nós tivéssemos uma coordenação nacional que fosse realmente de enfrentamento contra a morte, e não a conivência com a morte, que é o que representa para nós do MST esse governo de Bolsonaro. Bolsonaro é conivente com a morte. Ele é conivente com a morte em suas várias manifestações, seja na falta de acesso à saúde, seja na falta de condições para que as pessoas pratiquem o isolamento, seja na sua cumplicidade com as milícias, com o armamento. Então Bolsonaro é cúmplice da morte. E nós, como lutamos pela vida, não tenha dúvida, nós vamos insurgir contra isso e vamos ser vitoriosos. Porque o nosso projeto de vida, o projeto do povo brasileiro, não será derrotado por esse projeto de morte de Bolsonaro. E quem nos ensina isso e nos ensinou isso ao longo da sua história foi Dom Pedro Casaldáliga, um companheiro que representa muito para o MST, representa muito para nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, a sua história de luta em defesa dos indígenas, em defesa dos quilombolas, em defesa dos sem terra. É uma história que, sem nenhuma sombra de dúvida, será contada pelos livros, porque ele está entre os grandes da América Latina. Dom Pedro nos ensinava a importância de compreender o Brasil dentro do continente latino-americano, a importância que tem
essa cultura revolucionária na América Latina. Então Dom Pedro, a essa altura, deve estar num bom papo, com boas análises, com Fidel, com Che, com Camilo Torres, com Pablo Neruda, já que era poeta também Dom Pedro. E Dom Pedro Casaldáliga nos ensinou, quando questionado pela ditadura militar, por que um catalão veio aqui defender os índios no Brasil, e quando os militares exigiram que ele regressasse à Europa, ele dizia que o batismo dele, enquanto brasileiro, foi feito nas 12 malárias que ele havia pego na Amazônia. Dom Pedro também foi alvo de jagunços que infelizmente mataram o padre Bosco no lugar dele. Ele conseguiu escapar dessa tocaia. Então, um lutador com muitas histórias e que inspira todos nós a seguir lutando. Já passou por momentos muito difíceis, já enfrentou de frente essa política de morte e mostrou o quanto é importante o Evangelho, o quanto é importante o que Cristo ensinou, que é a luta, e a luta por um projeto de vida, não o projeto da morte. Portanto, que a morte de Dom Pedro Casaldáliga nesse momento tem também um papel de inspirar a luta do povo brasileiro contra o governo Bolsonaro, contra a política de morte e contra todas as remoções forçadas, no campo ou na cidade. Se Dom Pedro pudesse, nesse momento, estar aqui conosco nessa entrevista, não tenho nenhuma sombra de dúvida em dizer que ele diria que Despejo Zero é uma das campanhas mais importantes que a gente tem que assumir nesse momento. Silvio, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Quero também desejar sorte ao pessoal aí do acampamento Quilombo Campo Grande, em Minas, e também desejar a você um ótimo dia de trabalho e deixar um abraço. Um forte abraço a todos e todas. Obrigado por nos dar a oportunidade desse diálogo. Contem com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Nós seguiremos com nossa tarefa histórica de produzir alimentos, da educação do campo e da luta em defesa e contra todas as injustiças. Contem com o MST. Conversamos aqui com um membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Silvio Neto. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!